É isso aí, vamos lá, vamos começar aqui. Olá, olá a todos que estão ouvindo este podcast. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. É isso aí, cara. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista. É sobre quem, Pedro? E aí, fala aí. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos entrevistando mais uma pessoa e dessa vez é especial. Ele tem seu próprio podcast. O apelido dele, pelo que eu tô vendo aqui no Discord, é Canet, mas ele é mais conhecido como GadoCast. Fala aí, cara, beleza? Oi, amigos, quem são vocês? Vocês já escutaram o GadoCast? Eu escuto de vez em quando O João, aí. sim. Eu dou uma escutada. Sim. E vocês têm um podcast também? Sim. Eu tenho Sim. dois. Eu tenho dois. O Pedro tem esse Zé Podcast, eu tenho o Zé Podcast, eu tenho um podcast Macaco também, que eu faço toda semana. E é isso, né? Eu Eu tenho, e faço eu tenho um podcast. canal lá. Eu faço um canal secundário falando qualquer coisa, entende? Sim. E o que levou vocês a querer conversar comigo? É, a gente quer bater um papo, né? A gente quer conhecer você, a gente quer Saber entender mais sobre o seu o. canal, saber mais sobre você e seu conteúdo, o que você faz, entende? Sim. Sim. A gente vai tirar algumas dúvidas. Mas e aí, cara, como que você começou a fazer podcast? Eu gostava muito do podcast chamado Jovem Nerd. Eu pensei assim, cara, eu tinha que ter um podcast, né? Você E aí escutava, eu gostava muito. você escutava rádio? Não, Jovem Nerd não é rádio, Jovem Nerd é um podcast, Ah, tá, Jovem Nerd, entendi. não é um programa de rádio. E aí eu fiquei com vontade, poxa, eu tinha que ter um podcast estilo Jovem Nerd. Só que eu não tinha amigos, né? E eu não tinha público, né? Então, acabou com um problema, né? Sim. Aí você fez mais ou menos sozinho isso daí? Que era mais ou menos no molde do Jovem Nerd, né? Então é isso. Aí você acabou fazendo sozinho? Já escutou o Jovem Nerd? Já escutei assim, de passada, assim. Você já escutou o Gato Cash? Já. Você acha que é parecido? Tem um estilo, realmente, tem um estilo parecido. Só que o Jovem Nerd eu acho que é mais trilha, né? O seu é mais live mesmo. Essas são Sim. mais ou menos a diferença. Eu não acho muito parecido, não. Tipo assim, eu acho que a proposta inicial era fazer. Tipo assim, cara, o GadoCast, o que que é um GadoCast? O GadoCast é um podcast diário e participativo. Ponto final. Com um tom jocoso. Só isso. Esse é o GadoCast. É, traz convidados, né? Não traz convidados, tipo, traz ouvintes, né? Convidados geralmente são os ouvintes, os próprios ouvintes. Ah, entendi. Eu não fico perdendo tempo. Vou entrevistar o cara famoso. Aí o cara famoso caga pra você, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema que acontece no mundo dos podcasts. É que todo mundo quer seguir o modelo lá do Flow, do Podpah, do Sim. Inteligência. Todo mundo quer imitar aqui. Fica um monte de podcasts que, além de ruins, além de pequenos, ainda não tem personalidade. Se é pra ser pequeno, se é pra ser minúsculo, você tem que ter pelo menos originalidade, personalidade. Fazer aquilo que ninguém tá Sim. fazendo. Sim. E por quê? É porque o Flow também foi o primeiro que deu certo, assim, né? Vamos dizer, que foi o primeiro mainstream. O Gado Cash, Não, o Gado Cash não, o Jovem Nerd, ele começou lá em 2006, né? Era um podcast famoso, né? Muitas pessoas sabiam. E eu acho que também, né? Algumas pessoas elas tentavam fazer que nem o Jovem Nerd, porque tava fazendo sucesso. Acho que agora que o Flow veio, muitas pessoas fizeram igual, né? Até no mainstream imitam o Flow. Eu acho que o Podpah, que o Podpah eu não gosto, né? É um gosto meu. Eu não gosto do Podpah. E imita muito o Flow, né? O Flow também eu não gosto muito também, né? Mas eu acho que foi o primeiro que foi do mainstream assim, aí, deu certo, o povo vai imitar, né? Você acha isso? E? Cara, tipo, eu acho que é. Cara, eu já vi muita gente com um canal muito merda. Muito merda, cara. E foi com esse negócio, o modelo de trazer convidado, cara. Puta que pariu. E é aquele negócio, o cara não sabe entrevistar, né? Porque o que acontece lá no Flow é o seguinte.
mais que existam duas pessoas ali que não sejam muito interessantes, que é o Monark e o, é o Monark e o Igor. O Igor, pra mim, é mais interessante que o Monark. Mas, assim, por mais que sejam pessoas que não tenham lá muito conteúdo, não sejam dois Jô Soares, a pessoa que está sendo entrevistada pelo Flow, ela tem interesse em participar, por quê? Porque hoje o Flow é o Jô Soares. Porque hoje você participar do Flow, você vai ter visibilidade enorme, você vai ser visto por mais de 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas Verdade. ao vivo. Então, existe o interesse da pessoa em participar do podcast, participar da conversa e se vender. O problema desses podcasts aí, muito pequenos, é que você vê claramente que a pessoa está fazendo. O convidado já acha que está fazendo um favor para a pessoa que está convidando ela. Então, começa uma conversa ali no qual o convidado não conhece a pessoa que está convidando, né? E a pessoa que está convidando, a pessoa que está aparecendo ali também não conhece o podcast. E fica um papo cringe, duas pessoas que não se conhecem, sabe? E é isso que eu evito no meu podcast, é por isso que eu tento evitar trazer convidado. Por exemplo, acontece muito de pessoas ficarem assim, que inútil. A pessoa. Eu tenho um primo que tem uma história muito boa, vai no meu podcast, vai no seu podcast. Aí o cara agita, eu pergunto pro cara, você já escutou o GadoCast? Eu falo assim, não sei quem é. Aí você não sabe nada sobre o podcast, sobre a proposta, sobre mim. Aí o cara vai lá gravar comigo, fica uma merda. Porque eu não tô interessado em escutar a história do cara, né? E o cara Sim, também não tá sim. interessado em participar. Aí fica um papo muito cringe. Então, esse é o problema de você trabalhar com convidado. Eu pessoalmente não gosto. Verdade, verdade, eu concordo. Tipo, esse canal aqui também que a gente faz o Zé Podcast, a gente tenta também sair disso daí, né? A gente traz alguns assuntos, tipo notícias mesmo, e também a gente tenta trazer entrevista. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que a gente tenta ser também mais original, né, nesse meio de podcast, porque é uma moda. Depois essa moda vai passar e muitas pessoas Você, vão parar de você faz fazer, eu acho. podcast há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu faço podcast Macaco desde 2017, mas o Zé Podcast eu fiz em 2020. Você considera que você chegou onde você queria chegar? Não. Onde você gostaria de chegar? Cara, onde eu quero chegar? Eu quero chegar a fazer rádio, porque eu gosto muito de fazer rádio. Eu sempre quis ter um podcast para ter mil views, tá? Esse é o meu objetivo. Eu quero ter um podcast que tivesse 1.000 views, tá? Chegou, né? Teu E objetivo. cheguei. E é estranho quando você bate esse objetivo. Tipo, e aí pronto, aí você vai. E, tipo, geralmente eu tenho 1.000 views já na. Já quando termina o podcast, entendeu? Ao vivo, já tem 1.000 pessoas. Aconteceu de ter 1.000 pessoas ao vivo assistindo meu podcast. Então, é estranho depois que você. Eu fico pensando, qual a diferença entre 1.000 e 2.000, sabe? 1.000 e 10.000. Tipo, eu conquistei meu espaço, hoje eu tenho meu público. Não acho que isso é, meu Deus, algo. Sei lá, cara, porque acontece naturalmente, cara. Não adianta você querer. Não acontece. Você tem que ter um conteúdo, cara, pra você crescer, cara. Você tem que ter duas coisas, né? Conteúdo, visão e sorte. Você precisa ter. É isso, cara. No meu caso, Sim, sim. eu cresci porque meu modelo, acredito que o meu modelo era um modelo que estava fadado a ter esse resultado, entendeu? Porque realmente estava faltando, dentro do universo de podcast lá no qual eu estava inserido, faltava um podcast que fizesse exatamente aquilo que eu fazia. Então, quando eu cheguei, isso chamou a atenção, entendeu? Entendi, entendi. Opa, cortou ou você parou de falar aí? Opa, oi? Mas parece que caiu. Caiu aí? Eu tô aqui, Tá aí? Tá aí? Você parou de falar ou foi cortado aí? eu tô aqui. Tá. Quer fazer sua pergunta já, Pedro? Pode fazer aí. Sim, eu quero fazer. Cara, eu vi nos seus vídeos, do seu canal do GadoCast, eu vi que você investe em Bitcoin, cara. Eu queria saber como isso funciona, né, na prática do Bitcoin, entendeu? Você vai numa plataforma chamada Binance ou em qualquer outra corretora, faz um cadastro e você compra Bitcoin.
Deixa Mas de como considerar. funciona pra você esse negócio da Bitcoin? Você, tipo, eu vi lá no seu canal que você pede, às vezes, um Pix e uma Bitcoin na doação. Como é que isso É, funciona pra isso- você na hora do investimento nessa parte? eu não me lembro de nunca ter pedido Pix ou. Eu acho que eu nunca pedi Pix na minha vida e também nunca pedi Bitcoin. O que eu coloco é na descrição lá, o endereço da minha carteira do Pix e da Bitcoin. Mas eu pessoalmente nunca pedi nada para os meus inscritos, a não ser quando eu peço para as outras pessoas que participaram, quando eu faço vaquinhas, entendeu? Aí eu peço mesmo, mas Sim, pra sim. mim, graças a Deus, eu nunca pedi nada. Eu sou contra essa questão da pessoa ser mendiga virtual, sabe? A pessoa tá lá. A minha ideia, cara, é porque eu vejo que uma parte dos canais é pra beneficiar o dono do canal. A ideia do GatoCast é beneficiar quem tá escutando. Então eu tento não gozar do poder e responsabilidade que eu tenho pra para me locupletar dos meus próprios inscritos. Que eu vejo que é muito que acontece com muita gente, né? Muita gente chega num Tipo, determinado ser tamanho. aquele. Desculpa te cortar. Ser tipo aquele YouTube ficar pedindo, ativa o membro, seja o sininho, não sei o quê, Não, nunca entendeu? fiz isso. Nunca fiz isso. Nunca pedi pra se inscrever no canal, nunca pedi pra dar like, nunca pedi pra compartilhar, nunca pedi Pix, nunca pedi nada, graças a Deus. Graças a Deus. E mesmo assim sou chamado de mercenário. Mesmo assim, porque as pessoas Por quê, vão. cara? É porque tem hater, né? Hater vai te xingar daquilo Não. Eles xingam-os daquilo que você é. Então, pessoas te atacam. Pô. Quando Aí você é tem um certo foda. sucesso, as pessoas te atacam. É isso. Aí é foda, entendeu? Você, tipo, é o cara. Eu até gostei dessa. Eu até gostei. Você não pede nem Pix, nem nada do tipo, você só bota lá, entendeu? Você faz seu conteúdo normal, mesmo assim as pessoas te chamam de mercenário, entendeu? Isso aí já é uma baita uma sacanagem, literalmente. Mas quando você tá do lado certo da história, a oposição é um sinal de que você tá no caminho certo. Tem razão, tem razão. Alguma pergunta, João? Bom, sobre o Bitcoin, você acha, sei lá, bater o martelo, sei lá, você acha que vai ter futuro mesmo? Porque a gente entrevistou um cara que falou de Bitcoin, ele explicou tal. Você acha que isso daí vai ter futuro, vai ter uma estabilidade, o Bitcoin? Também tanto faz. Eu tô preparado pra assim. Cara, quando você investe em alguma coisa, você tá preparado pra tudo. Se Bitcoin cair, eu vou apostar na caída. Se Bitcoin subir, eu tô apostando na subida. Depende, tem que É, analisar o gráfico. todo investimento tem um risco, né? Todo. Sim, mas eu tô sempre analisando o gráfico. Enquaneu tô conversando com vocês, eu tô com o gráfico aberto. Eu falo assim, você acha que o risco vai cair? Vai subir, entendeu? Isso. Mas você acha que uma hora vai ter uma estabilidade mesmo? Vai ser instável a moeda de Bitcoin? Todo ativo aí tem um grau de estabilidade, porque ele é um ativo variável. Justamente, o legal da Bitcoin é que ele é instável. Ele está com um ativo. Se ele tivesse um preço um pouco estável, ele não seria tão líquido quanto é hoje. Entendi. Então o que você tenta fazer? Pelo que eu entendi, você passa lá o Bitcoin e não sei, não tenta se. Como que eu posso falar? Você pede alguma coisa para te darem. Você tenta dar uma dica para as pessoas crescerem junto com você no mundo de Bitcoin. É mais ou menos isso daí? Eu entendi mais ou Meu menos isso. canal, meu canal é social. Eu dou dicas sobre Bitcoin, de como a pessoa pode investir em Bitcoin e ganhar dinheiro com Bitcoin. Não peço nada em troca. Entendi. Quer dizer, você tenta mais crescer junto, né, com seus ouvintes, Sim. com seus inscritos, né? Sim, o legal é você. O canal, o beneficiado ser quem está escutando e não ter quem tá fazendo. Boa, boa, boa. Entendi. Sua pergunta aí, Pedro. É, cara, eu vi que teve uma live em que você basicamente teve uma treta com o Thiago Carvalho. Me explica melhor essa treta, assim, pro pessoal também, que tá assistindo o vídeo. Como é que foi essa treta, basicamente? Você sabe o que é Thiago Carvalho? É, Eu sei, eu conheço. Então, o Thiago Carvalho participou de um podcast, um canal chamado Submundo Intelectual, falando sobre o Nessa Ralita. E ele falou várias coisas ali com as quais eu concordo absolutamente, né? Só que o público do canal Submundo Intelectual
começou a xingar o Thiago Carvalho. Ele tava no momento da live lá com o submundo intelectual. Aparece a namorada do Thiago Carvalho. E eles começaram a falar, gado, não sei o que, tal. E o Thiago Carvalho parece que ele toma remédio, toma outras coisas aí também. E ele não gostou, né? E aí, beleza. Aí, cara, teve um podcast que eu gravo com uma pessoa chamada Beta Pop. Vocês não sabem quem é, né? Quem? Eu não. Ah, Quem é? então Quem não é? adianta ficar, não adianta ficar dando muito detalhe de coisas que não, as pessoas não sabem o que é. Mas tentando resumir bastante. Teve um belo dia lá que a gente tava fazendo um podcast e aí levantou o assunto do Michael Kister, né? E aí o meu amigo, o Michael Beta Pobre, ele falou do Michael Kister, fez uma crítica ao Michael Kister. E aí, beleza. Aí alguém pegou esse texto lá do Michael Kister, quem tava falando do Michael Kister, e fez uma edição. É como se a gente estivesse falando do Thiago Carvalho, só que a gente não tava falando do Thiago Carvalho. Meu amigo Beta Pobre nem sabia que o Thiago Carvalho existia, entendeu? E aí Sim. alguém pegou um vídeo do GadoCast, fez um corte, né? Botou na internet, botou num grupo, né, de esses grupos aí de. Eu não vou falar porque também não dá ibope, já que vocês também não conhecem, né? Então, ele botou na internet, tá? Esse áudio do meu amigo, do podcast, que vocês não conhecem, falando mal do Michael Kister. E aí alguém pegou essa parte do áudio, no qual ele não citava nomes, e falou que ele tava falando de Thiago Carvalho. E aí o Thiago Carvalho foi lá no podcast dele e achou que tava falando dele, entendeu? E não procurou saber se Sim. a verdade é mentira, e já fez um vídeo. E aí o meu amigo quis dar o jeito de resposta, para que ele falasse que não sabia de nada e tal, entendeu? Que não tava falando dele, não sei o quê. E acontece, quando o Thiago foi falar do nosso vídeo, né? Ele tava meio puto, por causa realmente, e com uma certa razão, por causa dos ataques que ele recebeu lá no podcast do Submundo, né? Então, quando ele viu que existiria um podcast que estaria criticando ele, né? Que seria o GadoCast, que não estava falando dele, a gente nem sabia. Eu sei quem ele é, tá? Mas o meu amigo que falava do vídeo em questão nem sabia da existência dele. Aí ele fez um vídeo atacando o cara, entendeu? Meu amigo. E sem saber o que tá acontecendo, sabe? Quando você não sabe o que tá acontecendo, entendeu? E aí o meu Sim. amigo quis fazer um vídeo também, rebatendo. Aí o Thiago Carvalho entrou na live, xingou todo mundo, né? Chamou todo mundo pra porrada, né? Mas foi um mal entendido, né? Da parte deles, né? A gente em nenhum momento tava falando dele. Ele não tem esse grau de importância. Sim, cara, mas o que eu acho? Eu acho que ele queria render o bloco, né? Não, Eu não, acho que era isso, cara. não. Eu acho realmente que ele se emocionou, entendeu? E ele tava certo em relação lá ao podcast lá que ele participou, que o pessoal foi indecoroso com ele, tá? E aí só que ele foi injusto, sabe? Ele se enganou, sabe? Achou que a gente tinha alguma coisa a ver com outra coisa, sabe? E, enfim, Sim. vida que Ele segue, pode, cara. Fala. acho que ele pode ter entendido errado, mas sei lá, Não, você, ele você entendeu escutou errado. você escutou um desinformação que ele fez falando de vocês? Escutei. Escutei Hã? todos. Escutei sim. Escutou? Então, ele falou de um jeito que parecia que ele tava querendo render o bloco, ele e o Petri, né, sei lá, pra render treta mesmo, Não, cara, mas assim, pra criar alguma coisa. eu gosto do Petri. Inclusive, quando o Petri, Sou fã do Petri, pô. quando o Petri, ele morava aqui no Rio, isso lá em 2017, ele fazia academia junto comigo, só que na época eu não sabia quem ele era, né? Fazia academia aqui em Laranjeiras. Aí o problema, cara, é que houve essa confusão aí, cara. Inclusive, o Petri é um dos motivos pelo quais eu faço podcast, né? Então é até estranho, surreal, né, cara? Até agradeço a Deus também, né? Porque, por exemplo, você
Por exemplo, digamos que você é uma pessoa que te inspirou. O Petri foi um dos caras que me inspirou. Antes de começar a fazer podcast, eu maratonei o podcast do Petri, porque eu vi ele como referência. E Pra mim também. você ser notado por alguém que te inspirou é realmente um achievement, né? É um achievement, né? No caso, não notou de forma positiva, mas tá valendo também. Foi notado sendo xingado, mas foi notado, né? Pô, Não, mas não tenho nada contra o Petri, não. Em relação ao Thiago Carvalho, espero que Deus o abençoe. Ele falou lá com meu amigo negro, tinha genética, meu amigo que tem pai negro, no caso, né? Genética inferior. Eu fiquei um pouco chateado com isso, tá? Não vou mentir, não. nossa. Também chamou o meu outro amigo negro de barata também. E a gente sabe que na internet esse tipo de opinião é muito popular, né? E, enfim, eu só não gostei disso aí. Mas ele espalhou algumas mentiras a meu respeito, falando que eu era um playboy que vivia de explorar os betas, ganhava R$ 4.000 por mês, né? Ele espalhou umas mentiras. Essas mentiras aí que ele espalhou a meu respeito, tá de boa, não tem nenhum problema. Eu só fiquei chateado com o que ele falou dos meus amigos, né? Entende? Mas eu acho que foi mais pra render o bloco, cara. Eu acho que Eu foi não acho isso. não, eu acho que ele até tinha razão em muito do que ele falou em relação ao problema que ele teve lá com o podcast sobre o mundo intelectual. Realmente o público lá realmente não foi decoroso com ele. Só que ele, cara, tipo, inclusive eu sempre tive uma boa imagem dele. Tem podcasts meus que eu reproduzo ideias dele, então. Só que o cara realmente, não sei se é uma coisa que ele tá tomando, algum remédio ou outra coisa do tipo, né? Tem uma certa instabilidade, sabe? Mas eu tenho sou adulto o suficiente pra saber ponderar as coisas, sabe? E, tipo, eles são maiores que a gente, entendeu? Porque eles ganham dinheiro pra fazer isso que a gente faz de graça, né? Aliás, é o que eu nem cobraria pra fazer, mas beleza. Então, se o cara ganha dinheiro pra fazer algo que você faz de graça, é porque ele tá numa posição superior a você. Né? Mas, eu acho que ele ficou realmente bravo, mas eu acho Não, que. mas assim, eu Ele, não ele, acho que a ele, raiva dele. Eu não acho que a raiva dele seja justificada, porque realmente o que passou lá no podcast lá sobre o mundo, o pessoal foi realmente filho da sim. puta com ele. Mas eu acho que ele direcionou errado. A gente não tava falando dele. Foi uma confusão. É, Entendeu? foi. Se eles não estavam falando dele, ele acabou ficando bravo com vocês, né? Mas é isso, acho que ele tentou jogar isso mais, sei lá, de um jeito mais forte mesmo pra atingir pros Eu não ouvintes. acredito, não. Eu não acredito, não. Eu acredito realmente que ele se desequilibrou, ele se emocionou. Só isso. Tá de boa. Agora já passou. E, É isso aí. ele teve uma visão. E, coitado, o cara não sabe o que é GadoCast, entendeu? Então o cara Sim, começou a falar um monte de coisa, nada a ver, entendeu? sim. Então, sabe quando você critica algo sem saber o que é? É isso, entendeu? O cara nunca escutou, não sabe o que é, e começou a falar de algo que não sabe, entendeu? Eu sei que é Thiago Carvalho, por isso você vê que eu tenho uma certa. Eu sou um pouco comedido pra falar de algo que eu sei o que é, entendeu? Sim. Mas ele não, eu falo das coisas que eu sei. E não necessariamente ele faz a mesma coisa, tá? Às vezes a pessoa que fala que não sabe comete algumas injustiças, ou comete enganos, ou confusões, né? Mas eu deixo bem claro que no início desse negócio lá, ele foi realmente maltratado lá pelo público lá do Submundo Intelectual, e até aí ele tem total razão. Só que o problema é que ele achou que a gente tivesse alguma coisa a ver com aquilo ali, sabe? Não necessariamente. E fora também que o meio beta é um meio realmente complicado. E ele acreditou que nós tínhamos algum tipo de ligação com algumas coisas que realmente são problemáticas nesse meio, entendeu? Ou na verdade a nossa proposta não é essa. Bom, é que você falou de beta, vocês se consideram um beta ou um alfa? E o que é um beta e um alfa aqui pra gente entender o que é? Pra mim, isso é completamente discricionário. Isso é autodeclaração. Mas o que é um beta e um alfa? Bom, isso aí é uma designação hierárquica da sociedade. Existem as pessoas que são os alfas na matilha de lobos, são as pessoas que decidem os rumos sociais, e as pessoas que não decidem, que são mais à margem, os betas. É tipo aquele cara que é o fodão e o outro que é bem fraco, tá ligado? Tipo isso? É porque são signos, né, cara? Não necessariamente tem esse nível de simplicidade.
Mas, por exemplo, o cara que é alfa, numa matilha de lobos, é aquele cara que vai liderar, ele vai estar na frente, ele vai seguir os genes dele para frente. Ele geralmente vai ter o aspecto de provisão de força, né? E na dentro da sociedade esse processo também não é que ele é igual, ele tem sinais de similaridade. O Vai, cara que fala. pode falar, pode falar. E aí, por exemplo, tem o cara que pode ser alfa e beta de diferentes formas. O alfa e beta na aparência, físico, né? O alfa físico. O cara que é bonito. O alfa financeiro, o cara que é rico. O alfa em status. É o cara que tem uma posição de preeminência social. Esse é o principal, tá? E aí tem outros tipos de alfa e beta. Por exemplo, tem um alfa na altura. Tem um alfa na voz. Tem pessoas que têm voz boa. Tem alfa de canto. Alfa em habilidades musicais. Alfa em várias formas. E um beta em si, um beta, resumindo. Contra do alfa. Ah, entendi. E, tipo, vamos lá. Um Zé Droguinha, ele é um alfa ou um beta? O segundo meu amigo Silas, o Zé Droguinha, ele se classifica como alfa drogal. Eu não concordo com essa designação, mas é a designação dele. Porque de fato o Zé Droguinha ele tem algumas vantagens do alfa. Sim, sim, é. Pode ser. Mas faz uma pergunta aí, Pedro. Bom, cara, deixa eu ver aqui. Eu vi um vídeo seu do Whindersson Nunes que você defende, acho que se eu não me engano, o Whindersson nesse relacionamento dele. Como transforma o Whindersson em menos burro com mulher, cara? O que é? Ah, cara, Sobre os. eu não poderia me importar Sobre... menos com o Whindersson. Eu nunca vi nenhum vídeo do Whindersson. Eu só sei que é o Whindersson porque as pessoas me pedem pra fazer vídeo sobre isso. Elas pedem pra fazer um vídeo sobre o Whindersson. Pedem demais. Todo dia quando tem alguma coisa envolvendo o Whindersson, eu recebo mais de 100 mensagens. Faz um vídeo do Whindersson, faz um vídeo do Whindersson. É como se o GadoCast ele não fosse mais meu, entendeu? Ele fosse da comunidade, entende? Como se a gente tivesse criado uma Entendi. comunidade que se apossou do, se apossou do podcast, entende? O podcast ele passa a ter muito menos eu e ser mais dos outros. Teve uma vez que eu tava conversando com. E aí acontece, eu conversando com um cara, eu falei, eu quero participar do seu podcast. Só que o cara é muito chato. Imagina um cara chato. Puta que pariu, que cara chato. E aí eu pensei assim, cara, esse cara, o meu podcast tem muita view, não sei quantos views o seu podcast tem. O meu podcast menos visto é 1.000, 2.000, por aí, entendeu? Em média do meu podcast é 4.000, entendeu? É pra cima. Em média, por assim, 4 mil. Pra cima, mas quando é muito ruim, evidentemente vai ser menos, né? E quando eu vi o cara, poxa, esse cara vai baixar as visualizações do canal. Esse cara é muito chato. E só que, tipo, o cara é gente boa, ele é chato pra caramba, né? Tipo, o cara é tão chato, cara, que eu entendo porque o cara não vai conseguir uma mulher, porque eu acho muito difícil uma mulher suportar um cara daquele. Muito difícil. E detalhe, o cara é bonito, tá? Mas o cara só faz. Ele faz qualquer assunto, e ele é inteligente também. Faz qualquer assunto parecer desinteressante. Por exemplo, ele fala do celular. Em vez de ele falar dos aplicativos, né? Ele falar das coisas que você tem alguma conexão, né? Ele vai chegar e falar assim, não, porque essa capa do celular ela é feita com uma resina que é composta por várias moléculas, não sei o que. Ou seja, ele pega exatamente aquele assunto que não te interessa dentro de assuntos interessantes, entendeu? E ele foca, dá muita vazão a isso e pouco aos assuntos interessantes. Então ele faz qualquer assunto interessante para ser chato. E aí, uma vez eu tava conversando, esse cara pediu pra gravar, e geralmente pessoas chatas querem gravar várias vezes, tá? Pessoas interessantes, você só vai conversar com elas uma vez. Agora, pessoas chatas, elas não percebem que são chatas. E como elas são muito chatas na vida real, quando elas têm a possibilidade de conversar com alguém que é educado com elas, né? Elas vão continuar te amolando, né? E aí, cara, eu tava uma vez conversando com um cara e eu vi que o cara é muito chato que ia gravar. Eu falei assim, cara, esse podcast vai ficar uma merda. Mas, quer saber? Poxa, vou fazer esse agrado no cara. Vou gravar com ele. Porque deve ser o contrário, né? Porque tem gente que, poxa, pra você trazer pro seu podcast é como se você estivesse fazendo. Como se a pessoa estivesse fazendo um favor pra você. Entendeu? Agora, tem também a pessoa que você trazendo pro seu podcast, você tá fazendo um favor pra pessoa. Porque você sabe que a pessoa jamais teria a audiência que você tem. Entendeu?
E vocês conseguem entender essa dinâmica. E então, a relação de poder que existe. Aí eu, poxa, vou fazer um favor pro cara, mesmo o cara sendo chato pra caramba, vou trazer o cara no podcast. E só que o grande problema quando você faz isso é que você, como o cara é muito chato, você vai desagradar mais de uma pessoa, pra agradar uma, né? Entendeu? Você, pensando em agradar uma pessoa chata, você vai desagradar todo mundo que vai escutar a voz chata do cara. Aí eu botei o podcast, a audiência lá embaixo, tipo assim, muito baixa mesmo, porque o cara realmente é muito chato. E aí todo mundo, sem comentário, né? Geralmente no podcast tem vários comentários, né? E aí ninguém falava nada, porque o cara é muito chato, né? E nem eu falava alguma coisa, nem eu, né? E aí daqui a pouco parece o comentário do cara, falou assim, puta que pariu, o cara é chato da porra. Sério, quando eu li aquilo ali, sabe que tipo assim, todo mundo sabe aquilo, né? Mas ninguém quer falar, né? Por educação. Cara, quando eu li aquele comentário, cara, eu gargalhei de rir, tipo assim, um dos melhores momentos da história do meu podcast. Eu, caramba, o cara, tipo assim, falou aquilo que todo mundo queria ouvir, né? Os poucas pessoas que estavam escutando, né? E eu não, e eu comecei a gargalhar, e o cara, ele não sabia porque eu tava rindo. O cara, né? Ele achava que eu tava rindo dele, né? Né? De algo que ele tinha falado, né? E não, quando eu tava rindo do comentário que ele não tinha visto. Aí o. E cara, sei lá, eu tive que segurar a risada, porque, tipo assim, o cara, tipo assim, sabe quando alguém chega tipo assim, quando eu pensei, cara, não sou só eu que acho esse cara chato. E alguém acha ele mais chato do que eu acho. Então, a ponto de falar isso no comentário. Aí o cara, sacanagem, um dos melhores momentos do podcast, por mais que seja um podcast merda, né? Um horroroso, porque o cara é muito chato. Esse momento é extraordinariamente humano, entendeu? Outra coisa que eu gosto de fazer no podcast é quando o cara é muito chato, ele fala, e aí, Knut? E aí, eu não quero participar da conversa. Eu não disfarço que eu não quero participar, sabe? Isso é engraçado, essas paradas meio cringe, são engraçadas. Bom, entendi, cara, entendi. Tem alguma pergunta, João? O João deve ter caído na internet, que ele tá com um problema um pouco no Wi-Fi. Mas bom, então vou fazer aqui outra pergunta. Me fala do movimento MGTOW, esse movimento aí, cara, que tu falou no seu cast. O movimento MTGO é menos going the own way. É um movimento de homens que se abstêm do relacionamento. É isso. Basicamente isso. Só fazem sexo casual. Não tem mais relacionamento. Mas explica bem melhor, assim, mais com detalhe, pra entender melhor um pouco. Ou seja, Mas não precisa ficar muito. É só isso mesmo. Os caras não querem se só isso, relacionar. É só isso. só isso. Os caras, os Caraca, caras não querem se relacionar com mulher. Eles só fazem sexo casual. Não se casam nem caraca, namoram. caraca. Bom, o João tem uma caída forte da internet, cara. E, bom, vamos ter que ir enrolando aqui. Bom, cara, me fala um pouco desse seu personagem que tu usa, basicamente. É você basicamente alterado, assim. Você tem alguma vergonha de mostrar o rosto, por assim dizer? Voltei, mas pode seguir aí. Como assim, personagem, amigo? Esse personagem, você tem alguma vergonha de mostrar o rosto ou você não quer mesmo mostrar, por assim dizer? Como assim, personagem, amigo? Personagem? Interessante, cara. Como assim, personagem? Bom, Foi. Sumiu? Pedro sumiu. Vamos lá. Vamos seguir aí. Eu entendi personagem. Deve ser a foto que você usa. Deve ser alguma coisa assim, né? Você Usa uma mostra foto. o. Ele deve ter perguntado se você mostra o rosto na internet. Pedro saiu, meu. Eu Vamos uso uma seguir. foto minha. Eu uso uma foto minha cartoonizada. Mas é minha mesmo. O pessoal fala que não É, sou eu, mas é meu. Sou eu mesmo. acho que era mais ou menos isso que o Pedro perguntou. O Pedro saiu, mas eu vou seguindo aqui, vou seguindo. Vamos lá. Cara, você é amigo do Kogos mesmo? Infelizmente. Oi? Eu gosto do Cubos, mas eu não sou amigo dele, infelizmente. Mas você tem algum contato com ele, não é? Não, não tenho. Não, não tem? Não. Por que você acha que eu tenho contato com ele? Por Oi? que você acha que eu tenho contato com o Cubos? Porque você gravou uma entrevista com ele, você falou que era amigo dele.
Você tem um contato com os 5 Kugos, né? Por causa Então, disso. eu tinha um contato com uma pessoa que tinha contato com ele. E esse contato que eu tinha com essa pessoa acabou também. Ah, tá, entendi. Pedro voltou. Quer falar alguma coisa, Pedro? Deu uma caída fodida aqui na minha internet, porque, porra, tava dando um problema, começou a ficar vermelho, eu É vou lá a dar um... grande internet aí que tá caindo aí, bicho. Peraí. Tá bom, Vai né? querer falar mais alguma coisa, Pedro? Tá bom. Você fez 2 episódios falando sobre a maçonaria, cara. O que você acha, basicamente, sobre a maçonaria na sua visão? Eu sou a favor da liberdade de associação. Mas explica bem melhor, assim, sua visão sobre a maçonaria. O que basicamente você Eu acha sobre nunca ela? fiz parte da maçonaria e todas as informações que eu tenho acerca desse assunto são baseadas em fóruns na internet, coisas obscuras, né? Eu não tenho informação suficiente para poder falar sobre maçonaria. Tipo, eu não participaria de nenhum tipo de ordem secreta. É isso que eu tenho a dizer. Cara, Boa. inclusive, aqui, o João, a gente mora aqui no mesmo bairro. A gente, tipo, caminha às vezes sempre no Rio. Perto do Rio, tem um carro da maçonaria sempre. A gente uma vez passou, o cara ficou olhando assim pra gente, a gente começou a ficar assim com uma porra de um arrepio do caralho. A gente só olhou o carro e o cara começou a ficar olhando puta assim. Não é arrepio. Eu olhei de um jeito estranho, né? Um símbolo de maçonaria. Eu achei um pouco estranho. Inclusive, tinha um cara até olhando, assim. O cara ficou até olhando meio estranho assim pra gente. Tinha gente olhando? Tinha gente olhando? Tinha, você não reparou não. Tipo, tinha um cara na parte de cima da laje e tava meio que olhando. Quando você olhou Porra, o carro, você até foi tirar foto e eu vi um cara olhando. mas dá pra entender ele, né, cara? A gente tava andando na rua e tava olhando o carro dele, né? Acho que tem a coisa de algum sinal, alguma coisa, sei lá, eu acho que é estranhar. Bom, tem alguma pergunta aí pra fechar, Pedro? Uma dúvida? E Pergunta aí? para, pergunta para fechar. Bom, já fiz minhas perguntas. Você tem mais alguma pergunta para fechar, João? Não, eu tenho que terminar logo, porque o Pedro vai pro cursinho, né? Ele faz um curso. Então eu tenho que terminar, cara. Queria agradecer ao Kinant. É Kinant que fala, cara? Já escutou algum podcast, amigo? Oi? Já escutou algum podcast do CadoCast? Eu? É. Sim, de vez em quando eu dou uma escutada. Acho que tem Como que uma é com como que eu falo o meu nome lá? Kinant. Eu falo Knut. Kinant, Que noite. Knut. Pra falar que o acontece, a grafia do nome Knut é diferente do que eu coloco no podcast, né? Porque quando meu parente saiu da Alemanha, né? E chegou aqui no Brasil, teve um cartório e o documento dela, o K foi substituído pelo QI. Então, o nome de verdade de Knut é QI, QUI-NUTE, né? Na vida real, esse sobrenome não é assim. O sobrenome, o sobrenome da família foi aportuguesado, tá? Mas Teu nome teu nome é Kinant mesmo? o sobrenome da família. Aí acontece, Ah, mas sobrenome, o então. pessoal chama-se de Knut. 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 Nunca ninguém me chamou de Knut ou Knuf no Kinant. podcast. Primeira vez que me chamam. Bom, tá bom, né? É isso aí. Então é isso, cara. Vou deixar na descrição aí o seu canal, o seu Instagram, alguma coisa que você quiser divulgar. E é isso aí. Vou deixar o canal de corte que a gente tem lá, o Instagram. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Queria agradecer ao Kinut. Falar de novamente, Kinut. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.